Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Oséias, capítulo de número 13. Quando falava Efraim, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora pecam de que forma? Mais e mais. E da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos, segundo o seu conceito, todos obra de artífices, e dizem: sacrificai a eles, homens, até beijam bezerros. Quem lembra que Israel fez um bezerro de ouro? E o Senhor condenou Israel por isso. E agora em Oséias está sendo mostrado exatamente como eles estavam provocando a ira de Deus. Por favor, só para que você entenda o que eu estou falando, capítulo 12, versículo 14. Perdão, 13. Capítulo 12, verso 13. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele o quê? Que profeta é esse? Diga: Moisés. Lá no Êxodo 12, versos 50 e 51, né? Agora entenda, ele está citando Moisés e dizendo assim, ó: Efraim, muito amargamente, provocou o quê? A ira. Grife aí. Portanto, o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio, que quer dizer a sua vergonha. Então, o que o profeta Oséias está falando, e o que está sendo falado aqui, é que Israel provocou a ira de Deus. Isso só para você entender. Vamos voltar para o 13. 13, verso 2. Agora você está entendendo, né? Agora pecam mais e mais. Quer dizer que mesmo com todo o exemplo lá de Moisés, mesmo tendo visto que Deus se irou por causa do bezerro de ouro, mesmo assim eles pecam mais e mais. Quer dizer, as pessoas não se dão por avisada. Elas continuam provocando a ira de Deus, mesmo sabendo que Deus está irado com relação àquilo que elas estão fazendo. Mas elas continuam provocando mais e mais a ira de Deus. Quem entende isso nos dias atuais? Será que a raça humana, com tanta mentira, com tanta hipocrisia, seja na área política, religiosa e etc, será que a raça humana está provocando o que em Deus? Com tantos deuses, com tantas imagens feitas, como ele está dizendo aqui, conforme a imaginação, né, de cada um. Veja. Agora pecam mais e mais, da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todas obra de artífices, e dizem: sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros, por isso serão como nuvem de amanhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança na eira, e como fumaça que sai por uma janela. Todavia eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outros deuses além de mim, porque não há Salvador senão eu. Quem crê? E ele está dizendo: não conhecerás outro Deus, porque não há outro. Amém? Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração, por isso se enfraqueceram de mim. Olha que coisa interessante. Quando eles tinham pasto, eles se fartaram. E quando eles estavam vivendo na fartura, em vez de buscarem, se alegrarem no Senhor, eles ficaram tão soberbos no coração que se esqueceram do Senhor. Aí tem gente que diz que prosperidade aproxima as pessoas de Deus. Eu não acredito que possa aproximar, porque eu vejo cada dia mais a igreja evangélica falando em prosperidade e o povo cada dia mais distante de Deus. Quem entende o que eu estou falando? Distante
do conceito de conhecer a Deus, de buscar a Deus em espírito e em verdade. Eu não estou falando, como eu gosto de falar isso, que é importante que as pessoas entendam, eu não estou falando que é ruim ser próspero, eu estou falando que é difícil ser próspero e continuar na presença de Deus hoje. É difícil. Tem que ser uma pessoa cabeça, ou seja, madura, para entender que o que ela tem é passageiro, que a conquista que ela fez depende de Deus, que ela depende do Senhor em tudo. Mesmo sendo rica, próspera, ela continua dependente de Deus. É difícil alguém ter esse conceito. Geralmente a pessoa fica soberba no coração e se enfraquece o seu relacionamento com Deus. Aí diz: sou, pois, para eles como leão, como leopardo espreito no caminho, como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração. E como leão ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Espera aí. O que Deus está falando? Ele está dando um aviso. É só isso? Não. Bote do lado, ameaça. Ele está dizendo, vocês estão fazendo tudo errado, mais e mais. Vocês estão provocando minha ira. Um dia eu vou despedaçar tudo. Vai acabar tudo. Olha que coisa forte. A gente tem que entender um pouco da mente de Deus. Que às vezes a gente entende só um lado, não entende o outro. Presta atenção. A tua ruína, ó Israel, vem da onde? De ti. E só de mim o teu socorro. Quem entendeu isso? Agora vai aí para o versículo de número, capítulo 14, verso 1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás o quê? Caído. Tende convosco palavras de quê? Arrependimento. Grife aí. E convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos e sacrifícios dos nossos lábios. Amém? Vou ler de novo. Aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Amém? Versículo 4, vai para o versículo 4. Curarei a sua infidelidade, e de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Por quê? Porque eles alcançaram, no verso 3 fala, que eles, através dessas palavras, eles começam a vislumbrar a misericórdia de Deus. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão o quê? Vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Amém? Agora põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração essa tua palavra e me ensina em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Ele fala no verso 4 sobre restauração. Mas o resultado de um verdadeiro convertimento tem a ver com restauração. Então, quando uma pessoa se converte, ela é restaurada no caráter, na personalidade, ela tem toda uma metanoia, uma transformação de vida. A vontade de Deus não é destruir a raça humana. No versículo 4 ele diz assim, curarei a sua infidelidade, de mim mesmo os amarei. Quer dizer, da vontade de Deus, ele quer amar. É o pai que quer amar o filho, está entendendo? Quer cuidar do filho. Mas o filho não quer ficar perto do pai, o filho não quer seguir a orientação do pai, o filho cada dia se afasta mais e mais do pai. E quando o filho está com o pasto todo organizado, ele esquece do pai.
É o que o profeta está dizendo, é o que Deus está falando pelo profeta. Há um distanciamento por causa de ter chegado a algumas realizações. É como aquele filho que diz: olha, eu cresci, comprei meu carrinho, estou com a prestação do meu apartamento, não preciso mais do meu pai e da minha mãe, tenho o meu trabalho. Ele começa a se afastar dos pais. Tendenciosamente, as pessoas, elas, nesse invólucro desse pensamento, elas começam a se afastar de Deus. E aí, irmãos, eu estava fazendo um estudo sobre Jonas. E Jonas, ele é um exemplo fundamental disso. Porque se a gente quer ser restaurado, a gente tem que entender o que Deus falou através de Jonas. Restauração e ser fruto do amor, ser resultado de um amor divino, depende de relacionamento. Então no verso 5 ainda, por favor, já eu vou para Jonas. Serei para Israel como orvalho. Quer dizer, ele está falando que ele quer refrescar como orvalho a vida das pessoas. Ele quer abençoar. Ele quer transformar como lírio, verso 5 ainda. Serão esplendorosos como a oliveira. Olha que coisa linda, olha o sonho que o pai tem para o filho. Capítulo 6, versículo 6. Versículo 7, florescerão como o quê? A videira. Olha o sonho que ele tem para o povo. Verso 8, serão como o cipreste verde. É só coisa boa, né? Verso 8 ainda, achar-se-á o quê? Frutos, diga, frutos neles. Aí eu pergunto, essa vontade de Deus pode acontecer na minha vida e na sua? Pode. Deus quer achar frutos, Deus quer transformar. Meu Jesus, eu não enxergo nada quando eu tiro. Deus quer não dá para enxergar, eu penso que vai dar, mas não vai. Deus quer enxergar na nossa vida algo que seja sinais de uma restauração, do recebimento, do acolhimento, da manifestação do seu amor. Mas o homem rebelde se afasta de Deus e cai em ruína, em perdição. Por isso que aí no versículo 9 ele diz: a tua ruína, ó Israel, vem de ti. Tem gente que fica culpando Deus: olha, Deus, porque isso, Deus, porque aquilo, Deus. A tua ruína vem de ti. É você que quando tem pasto verde se afasta de mim. É você que quando compra um carro novo esquece de mim. É você que quando tem uma casa nova esquece de mim. É você que quando arruma um emprego esquece de mim. É você que quando casa esquece de mim. Quer um exemplo legal? Lembra daquela parábola, né? Qual é a parábola? Da ceia. E aí ele envia os servos, está lá em Lucas, né? E ele envia os servos e cada um dá uma desculpa. Um diz: olha, eu me casei, não posso. O outro diz: eu comprei uma junta de boi, vou experimentar. Eu comprei umas terras, vou vê-las. Cada um tem uma desculpa para não ir ao encontro do Pai, do Senhor, aquele que estava chamando para bodas. Então, irmãos, naquele exemplo lá a gente vê a raça humana distante de Deus, afastada do Senhor, porque não há restauração. Aí eu pergunto: para que Jesus veio? Para que Jesus morreu na cruz? Por que eu passei o ano inteiro pregando o Evangelho? Por que as pessoas assistem essa programação na TV? Para que o Evangelho está sendo tão difundido em todos os canais de TV e rádio? Por que cada dia mais se abrem tantos templos? Por que tantas Bíblias? Por que tantas qualidades de Bíblias diferentes? Por que tantos autores explicitando conhecimentos teológicos com mais facilidade? Por que tudo está sendo servido à nossa mesa de uma forma tão hábil, tão fácil, tão rápida? Por que nós estamos tendo o privilégio que outras gerações não tiveram antes de nós? Por que Deus está fazendo tudo isso? Diga: porque Ele nos ama, porque Ele tem misericórdia da nossa alma, porque Ele quer que a gente seja restaurado. Mas você precisa entender o profeta Jonas. Vai aí para o livro de Jonas.
de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Como é que a palavra veio? Mas Joelma foi com o quê? Com esta ordem. Não foi com esse pedido, não. Foi uma ordem. Como é que a palavra do Senhor vem? Ela vem no indicativo. Deus está indicando alguma coisa para a gente? Vocês acham? Vocês acham que a Bíblia é uma indicação? Quem concorda que a Bíblia é uma indicação? Ninguém, graças a Deus. Ou vocês ficaram com medo de assumir uma posição agora? Mas vamos lá. Vocês acham que a Bíblia ela fala de uma forma indicativa? Ela fala de uma forma subjuntiva? Ou ela expressa de uma forma imperativa? Eu posso dizer que de uma forma indicativa ela pode nos indicar o caminho. De uma forma subjuntiva, ela não vai obrigar você a seguir esse caminho. Mas de uma forma imperativa, Deus, ele se propaga em sua palavra para que salve-se aquele que realmente quiser. Então, quando ele vai a Jonas, ele vai de uma forma imperativa, porque havia de acontecer salvação no meio de Nínive. E aí a Bíblia diz, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Nínive quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Irmãos, ele está dizendo, prega contra ela. Quem entendeu isso? Às vezes a gente pensa assim, não, o pastor tem que pregar a nosso favor. Mas o pastor não tem que pregar a favor da destruição, ou do pecado, ou do pecador, não. Ele tem que pregar contra o mal. Quem está entendendo isso? Porque é o mal que você pratica, ou que você recebe na sua vida, que está destruindo a você mesmo. Então, quando nós apenas passamos a mão na sua cabeça assim, e deixamos de lado, e não chamamos atenção, e não puxamos a sua orelha de forma indicativa, subjuntiva e até imperativa, você acaba se destruindo, porque a sua destruição vem de você, é da sua prática pecaminosa. Então ele diz, olha, vai até Nínive e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo. O nome Tarsis quer dizer isso. Descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de quem? Do Senhor. Contudo, o Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebatar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio, e tendo se deitado, dormia profundamente. Essa é a situação daquele que foge da presença de Deus. Ele pensa que está tudo bem, mas ele está dormindo espiritualmente. Por isso que a Bíblia fala, desperta, ó tu que dorme. Você está lá no porão, saindo no rumo contrário à presença, à ordem, ao imperativo divino. Você está no rumo contrário daquilo que Deus quer para a sua vida, e você está dormindo. O barco está te levando para longe. Quanto mais o barco vai, mais longe você está da presença de Deus. Deus, com a manifestação da sua ira, mas também com a sua misericórdia, com o seu amor, e o que é que ele faz? Ele faz com que um vento impetuoso, com que o mar comece a bater naquele navio, para que aquele navio chegue a uma posição, a uma situação de quase naufragar.
E os marinheiros, as pessoas que estavam lá, não entendiam o que estava acontecendo. E aí, versículo 6, o capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si: vinde e lancemos a sorte para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato jogaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Quem lembra do que Osés falou? A tua destruição vem da onde? De ti. A desgraça veio de Jonas. Pastor, o meu casamento está indo mal. Por quê? É culpa do diabo ou sua que faz as coisas erradas? Não fique culpando Satanás não, é você que é o vacilão, ou a vacilona. Quem está entendendo? Pastor, a minha vida financeira está indo mal. É você que está fazendo a coisa errada, irmão. É você que é infiel. É você que é inconstante nas coisas de Deus, no dízimo, na oferta. É você também que pega o cartão de crédito e estoura sem pensar nas consequências. Ou não? Ou foi eu que fui lá comprar com o seu cartão? Porque tem gente que diz assim: ô rapaz, eu não dou dinheiro para aquele pastor não. Não, mas vai dar lá numa besteira, lá no meio da rua. Sim ou não? Geralmente a culpa é da igreja, do pastor, mas quem foi gastar lá no shopping foi você. Eu conheço um irmão que ele vive reclamando que não prospera, mas quando ele pega um dinheirinho, ele já estoura no melhor restaurante que ele conhece. Ele não tem assim a mentalidade de que amanhã haverá um dia que ele poderá, ou um momento que ele precisará daquele dinheiro, daquela reserva. Não tem. Aí de repente a pessoa diz assim: pastor, o que eu faço? Meu irmão, começa a cortar na carne. Como? Bota os meninos para sair do colégio particular, vai para o colégio público, entendeu? Vende o carro, compra uma bicicleta. Rumo contrário, irmão. Tu saiu da presença de Deus, tudo vai dar errado. Aí você diz: mas pastor, estou tão habituado em andar de carro, estou tão habituado, a minha família também, e os meus filhos só gostam de colégio particular, porque já estão habituados com os coleguinhas, com estudo lá, e assim vai. Vende teu apartamento, compra aluga uma casa. Não, pastor, mas nunca fui acostumado a viver de aluguel. Mas você fez desgraça, você trouxe destruição, você fez tudo errado. Agora, irmão, tem que aguentar as consequências do teu pecado. Quem está entendendo isso? Às vezes, outro dia uma irmã fez um contato comigo: pastor, o que é que eu faço agora? Agora que ela deixou o marido, que ela obrigou o cidadão a separar dela, obrigou mesmo, pediu o divórcio, chamou o advogado, fez o cara assinar o papel quase que na marra. Aí ela olha para mim e diz: pastor, o que é que eu faço agora? Eu disse: agora? Você não faz mais nada, já fez tudo. E agora, pastor, como é que ele volta? Porque agora ele já está com outra pessoa. Eu digo: minha irmã, tu vai lá naquela taróloga, vai naquela macumbeira, para te ajudar, porque esse aqui é servo de Deus, eu não vou fazer mais nada. Quem entendeu isso? Vai pedir para o diabo, porque Deus não concorda contigo. O que você fez? Tudo que Deus disse para você não fazer. Aí você vai no rumo contrário, faz tudo errado, e ainda vem perguntar para mim por que está dando errado. Quanto tempo você teve o conselho de Deus, sim ou não? E essa Bíblia aí é esquentador de axila, ou como diz no popular, sovaco, ou é para você abrir e receber? Diga comigo bem alto: a indicação, o subjuntivo, o imperativo, para o bem da sua alma, do seu casamento, da sua vida financeira, da sua vida espiritual, da sua vida emocional. Estava tudo aí. Mas por que você não ia para os cultos? Não, porque eu tenho preguiça de ir para os cultos. Está aí o problema. Negligência, frieza, preguiça, falta de compromisso, seja lá o que for, você hoje está colhendo fruto. Jonas é um exemplo disso. Aí olha só, os caras soltaram para cima dele, porque na sorte descobriram que ele era o problema. E quando a gente descobre onde é que está o problema, o que é que a gente faz? Guarda o problema? Não? O que a gente faz com o problema?
Imediatamente, verso 8, vai. Lhe perguntaram: declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio esta grande tragédia? Quem és tu e qual a tua ocupação? De onde vens e qual a tua terra? A que povo pertences tu? E Jonas passou a responder-lhes: eu sou hebreu e temo ao Senhor. É verdade essa palavra? Não. Mentiu. Se ele temesse a Deus, ele tinha feito o que era para fazer. Ele não tinha fugido da presença de Deus, ele tinha ido fazer o que era para fazer. Porque Deus falou com ele no imperativo. Ele não fez o que Deus mandou, então não tem temor. Quando uma pessoa diz que teme a Deus, mas não faz o que Deus mandou, é mentira. Aí veja, é o crente, é o religioso, só dizendo: eu temo a Deus, eu temo a Deus. Teme não, que você faz tudo errado. Vamos lá. Temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram horrorizados. Horrorizado por quê, irmão? É de ficar horrorizado. Como é que o que é que você espera de uma pessoa que diz que é de Deus? O que é que você espera? O melhor ou o pior? Quando você casa com um servo de Deus, você espera que ele seja um bom ou um mau marido? Uma serva de Deus, uma boa ou uma má esposa? Quando você vai a uma igreja, você espera que um pastor seja bom ou mau? Claro que bom. Claro que bom. Claro que bom. E se eu perguntar mais 10 coisas, você vai dizer bom, 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 bom. É verdade. A expectativa é essa, porque tudo que é de Deus é bom. E quando Deus criou tudo na terra, no Gênesis ele diz: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Porque Deus não faz nada ruim. Mas ficaram horrorizados e lhe repreenderam: que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhes havia contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhe aconselhou: pegai-me e lançai-me aonde? Ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Quem entendeu? Como é bom, né? Quando a pessoa pelo menos cai na real e diz: não, eu sei que toda a tribulação aqui dentro de casa é por minha causa. Eu sei que toda a tribulação aqui na igreja é por minha causa. Eu sei que toda a tribulação lá na minha empresa é por causa de mim, que estou fazendo as coisas erradas. Quem está entendendo isso? Eu podia ser um filho bom, eu podia ser um marido bom, eu podia ser uma mulher boa, eu podia ser um pastor bom, eu podia ser um servo bom, eu podia ser um membro da igreja bom, eu podia ser um bom obreiro, um bom diácono, um bom evangelista, um bom tudo. Eu podia fazer as coisas da forma boa, mas eu vivo fugindo da presença de Deus. Minhas prioridades são outras, meus compromissos estão acima do meu chamado. Quem está entendendo o que eu estou falando, levanta a mão. Olha, gente, 2016 foi um ano desgraçado. Quem concorda comigo? Levanta a mão. Pelo amor de Deus, se tu gostou desse ano, é porque tu recebeu alguma bênção e está lá levando vantagem. Mas você que recebeu, dê graças a Deus. Mas para o país, para a nação e para o mundo todo foi horrível. Veja todos os acontecimentos, você vai ver que foi terrível. Mas eu me lembro no início do ano, no final do 2015, quem estava comigo aqui? Início de 2016, aqui, nesse altar, eu estava exortando a igreja a se consertar diante de Deus. Aqui nesse altar, eu estava falando que o sol é para todos, então as consequências também são para todos. Aqui nesse altar eu falava que tudo o que o homem semear, isso também ele colherá. O que ele plantou, ele vai colher. Então não adianta a gente achar que é mais especial porque agora a gente mudou de uma religião para outra, de um Deus de pau, pedra e gesso para o Deus de Israel. Não, calma, não é assim que funciona.
Por isso que Jonas, se achando, ele foi para aquele barco. Ele achava que ele podia desobedecer a Deus e ficar tudo bem. Quem já entendeu isso? Quem pensa assim, não, rapaz, eu posso até fazer errado, mas no final vai dar tudo certo. Vai não. Diga, vai não. Não vai. E a prova é esse ano. Não terminou tudo certo. E tem um bocado de profeta profetizando agora de 2017. Olha, esse ano vai ser o ano da tua conquista. Esse ano vai ser o ano, não sei. Quem já ouviu essas coisas? Levanta a mão. Eu não estou falando isso não, hein? Por que o senhor não está falando? Porque primeiro eu não sou papagaio para repetir notícia. Segundo, que Deus trata individualmente com cada um de nós. Quem entende isso? Se você planta, você colhe. Se você não planta, você não colhe. Se você planta errado, colhe errado. Planta certo, colhe certo. Então como é que eu vou profetizar para toda uma igreja uma coisa que eu sei que Deus trata de um a um, de uma forma pessoal? Teu casamento pode ser muito bom em 2017, pode naufragar. Tua vida financeira pode ser muito boa e pode naufragar. Tua vida espiritual pode ser muito boa, então você se desviar nesse ano. Tudo pode dar errado, tudo pode dar certo, mas depende de quem? A tua ruína vem de Deus? Não, vem de ti mesmo. Por isso ele está dizendo, volta para a minha presença, não foge não, volta a orar, volta a jejuar, volta a ler minha palavra, volta a evangelizar, volta a ter compromisso com as coisas de Deus, viu? Volta a ser um ofertante, um dizimista na casa do Senhor, volta a frequentar, a cultuar a Deus em vários cultos da semana, volta a participar dos momentos de evangelização da semana, volta a ser aquela pessoa com um sentimento vigoroso, deixa de fugir da presença de Deus. O que está errado tem que ser lançado fora. Aí o próprio errado diz assim, me lança no mar, que aí acaba tudo, porque eu sou o motivo dessa coisa toda. Me lança fora. Aí a Bíblia diz, contudo, verso 13, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais o quê? Tempestuoso. É claro que a gente tem essa mania, falando que nem o pessoal lá de Minas Gerais, a gente tem essa mania, de querer lutar por aquilo que não tem jeito, por aquilo que não presta, que era para ter sido lançado fora. A gente tem essa mania. Parece que a gente gosta, desculpe o termo, mas parece que a gente gosta de porcaria mesmo, Você vê que a gente toma refrigerante sabendo que o bicho faz mal, é ou não é? A gente come um bocado de besteira sabendo que aquilo vai fazer a gente ficar mais gordo, mais lento, mais doente do coração, doente não sei de quê, é ou não é verdade? Aí depois fica, pastor aqui, pastor aqui, pastor aqui, pastor aqui, ora aqui pastor, ora aqui, ora onde meu irmão? Para de comer, ô exagerado. Vai mudar teu hábito, vai mudar a tua mentalidade, vai renovar teus conceitos. Eu cheguei esse ano numa nutróloga, ela olhou para mim e disse assim, mude. Eu disse, como? Ela disse, mude. Mas como? Eu vou dizer como, agora mude. Se não mudar, você se lasca. Eu digo, então vou mudar. Quem entendeu isso? Ela passou um monte de coisa para mim. O que é que eu fiz? Sim, senhora. Sim, senhora. Nisso aqui a senhora manda e eu tenho que fazer o quê? Sim, senhora. Baixar a cabeça e... a senhora é que manda. É para minha saúde. Aí tudo que ela dizia, tire a Coca-Cola. Tira. Ai, meu Deus do céu, logo a Coca-Cola. Tira a Coca-Cola. Tira a coxinha. Eu digo, coxinha não, deixa a coxinha. Não, tira a coxinha. Tira o macarrão. Eu digo, a senhora quer tirar o macarrão, só vai acabar com a minha vida. Minha mulher faz uma macarronada que ninguém sabe, põe defeito. Tira, não é não? Você comeu lá em casa, aquela macarronada boa, né? Não posso. Está com saudade, né?
Eu também, mas não pode. Ela começou a dizer, não pode, 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 não pode. Ela disse, tanto não pode, que eu disse, a senhora pode dizer só o que pode agora? Vá comer folha. Eu digo, pronto, começou. Eu vou virar um herbívoro. E tudo que ela disse que pode é o que eu não quero. No entanto, se eu quero salvar a mim mesmo, eu tenho que fazer o que ela mandou, não o que eu quero. Aí a gente fica se apegando, não, tudo bem, mas só uma vezinha, como tem uma irmã que eu conheço acolá, né, pastor Dantas? Que ela diz, não, só uma coquinha, só um pouquinho, só um inhozinho, um pratinho. Conhece uma mulher, não? Conhece não, né? Tudo dela é inho. Inho, 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 sabe? Ela tinha me dito que ia perder não sei quantos quilos até o final do ano, mas não perdeu nada, ganhou 2. Foi tanto inho que ganhou. Queridos, a gente tem que ser obediente àquela voz imperativa, aquela voz indicativa que diz, se você não seguir por esse caminho, você vai se dar mal. Aquela voz subjuntiva que começa a alertar você no íntimo, no âmago, que as coisas vão dar errado. Entendeu? Então, eles fizeram de tudo para não lançar o profeta Jonas fora, mas não teve jeito, piorou as coisas. Quando você começa a lutar contra a ordem, piora. Se você lutar contra o mandamento de Deus, piora. Aí chega a hora que não tem mais jeito, o que é que eles fazem? Por isso, suplicaram a Yahvé nesses termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Senhor, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste como te aprouve fazer. Então agarraram Jonas e o lançaram onde? Ao mar, enfurecido, e logo este se acalmou. Quem era o mar enfurecido aqui? Quem sabe dizer? O próprio Deus. O próprio Deus estava irado, enfurecido, como disse o profeta Oséias, vocês estão provocando a minha ira. Jonas provocou a ira de Deus, e o mar, a natureza mostrou isso. Por que você acha que a água está acabando, que os terremotos estão abalando o planeta, que estão dizendo que o mar vai avançar mais para a terra agora, em várias cidades do Brasil e do mundo? Por que você acha que esse clima está doido? Por que você acha que as coisas estão mudando tão rápido? Né? As horas estão passando mais rápido. Toda essa mudança climática e etc, 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 mostra aquilo que nós temos feito para agravar a situação com Deus. Olha o que Jonas disse: eu sirvo ao Deus que é dono de quê? Do céu, da terra e do mar. Você respeita isso ou não? Respeita ou não respeita? Quando você chega lá no shopping Guatemi, você sabe quem é o dono. E lá tem normas, o que é que você faz? Obedece. Ou você vai entrar lá sem camisa? Entra sem camisa. Entra de sunga. Entra de shortinho sem camisa. Alguém vai chegar para você, um caba desse tamanho, fortão, vai dizer assim, todo palotado lá de guarda. E vai dizer assim, ei, pode não, volte. Vai vestir sua camisa. Aqui não entra sem camisa. Aqui tem norma. Quem entendeu? Aí a gente não pode ir para lá sem camisa. A gente não pode ir para lá do jeito que a gente quer. Lá a gente tem que entrar do jeito que a norma permite. Você acha que você pode entrar na presença de Deus do jeito que você quer? Ou do jeito que o Senhor permite? Você vai entrar no reino com a prostituição, com a impureza do teu coração, com a imundície, com a idolatria? Quantos vão agora andar para trás no mar, na entrada do ano, sim ou não? Quantos vão se vestir de branco? Isso é um sincretismo religioso, sabia? Você se vestir de branco na passagem do ano? Tem um bocado de crente aqui que já comprou até roupa branca.
Bando de macumbeiro, gospel. Ah, pastor, porque eu acho bonito passar o ano de branco, simboliza paz. Onde é que tu viu isso? Incrédulo. Aí o pastor dando assim, eu vou passar de preto, só para provocar os de branco. O obreiro aqui chegou, pastor, eu vou passar de branco, né, pastor? O branco é bonito. Eu digo, pois tu vai lá para a praia e vai dar os 7 pulinhos também, viu, ô endemoniada? Quem está entendendo o que eu estou falando? Passa o ano ouvindo a palavra e chega no final do ano. Não é triste para um pastor ver isso? Rapaz, eu fico com vontade de provocar, eu imagino Deus. Eu começo o ano, eu digo, meu Deus, tomara que fulaninho se converta, tomara que o irmãozinho se converta para me ajudar. Oh, meu Deus, como eu queria que o fulano se alertasse, deixasse de ser tão negligente. Senhor, eu queria tanto ter gente assim mais fortalecida para ajudar esse ministério e tal. Aí chega no final do ano, eu olho os irmãos assim, eu digo, o que foi que eu fiz, meu Deus, o ano todo? Teve irmão que não aguentou, desviou. Foi. Muita gente se desviou, não foi? Foi ou não foi? Foi. Aí você diz assim, o que é isso? Isso aí, irmão, é a falta de Deus na vida das pessoas. É as pessoas andando no rumo contrário. Está aí 2017 entrando, você não precisa, fazer outra coisa. Esses 3 dias que nós estamos fazendo de consagração, 3 dias, é para que você entenda que hoje, amanhã, na vigília de 10 horas, e no domingo, você guarde o seu caminho no caminho de Deus. Quem está entendendo? 3 dias de consagração, porque em 3 dias nós vamos impregnar em você o pensamento de que as coisas só vão dar certo se você caminhar com Deus. Nós vamos colocar na sua mente, nem que eu tenha que abrir assim, e jogar dentro. Que hora tem gente que é tão cabeção que dá vontade de você pegar um machado e tacar na cabeça, é porque eu vou preso. Mas você fica irado, imagina Deus, hein? Que a pessoa parece um calango, o ano todinho assim na igreja, Aí quando chega no final do ano está desviado. Por que está desviado? Por que está frio? Porque saiu da presença do Senhor e foi fazer o que não devia. Amém? Buscou a própria ruína. Eu queria concluir só com isso. Deus, diga, Deus ama aqueles que o amam, mas aqueles que o desprezam, ele vai desprezar também. Quem lembra do rei Asa? Foi ou não foi? Não despreze o Senhor. Não deixe Deus sentir desprezo de você. Quando eu estou lá, lá em casa, eu antes de eu vir para cá, eu já abro a câmera dali, tem uma câmerazinha ali que eu vejo isso aqui tudinho. Aí eu vejo e digo assim, meu Deus, está faltando tanta gente no culto hoje, o que foi, Senhor? Será que sou eu que estou pregando errado ou é o povo que não está entendendo nada do que eu prego? Por quê, Senhor? E Deus diz assim para mim, meu filho, nem que você fosse para a cruz, porque meu filho foi, nem você indo para a cruz eles querem se converter. Quem entendeu isso? Meu filho foi para a cruz e isso não basta para eles. Eles querem, para me servir, eles querem carro novo, eles querem ter 10 casas de aluguel, eles querem ter fazenda, iate, avião, helicóptero.
Eles estão buscando o reino da terra, e você está falando das coisas celestiais. Você sabe, irmão, qual é a minha função? É só preparar você para subir. A minha função é só preparar o caminho. Eu não tenho como função, eu não tenho como função aqui fazer consultoria jurídica, empresarial e etc. Não. Hoje eu sei que tem igrejas que fazem isso. Consultoria empresarial, consultoria jurídica, consultoria, né? Até espiritual, bota até tenda dentro da igreja, a tenda do Pai das Luzes. E fazem consultoria de branco e tudo. Não, irmão. Minha função aqui é só mostrar para você o caminho para a eternidade. Eu não quero ser mais do que isso. Ou melhor, eu não sou mais do que isso, porque, na verdade, eu nem quero. Ele que mandou e eu não sou bobo, estou fazendo. Eu não faço o que eu quero. Você perguntar, pastor, o que é que o senhor queria fazer mesmo? Rapaz, eu queria estar lá no Alasca e não queria estar olhando para uma igreja hoje com metade dos membros no culto. Quem está entendendo? Eu queria ver aqueles urso polar, que é lindo aquilo ali, rapaz. Eu queria ver um bocado de golfinho ali, nadando em Miami. Eu queria ver o Monte Everest. Mas eu não quero ver o que meus olhos sempre veem, porque as pessoas não querem se converter do mau caminho. Quem está entendendo? O que é que um crente faz em casa hoje? Você sabe? Ele está afrontando Deus. Quem está aqui está de parabéns, viu? Mas o crente que está em casa hoje é um afrontador do rei. Está afrontando. Ah, o pastor chamou, mas eu não vou não. Vou quando eu quiser. Ele pensa o quê? Quem já ouviu isso? Né? O pastor pensa que é quem? Fica mandando em mim agora, eu tenho que ir. Se ele mandou, tem que ir os 3 cultos, eu tenho que ir 4 cultos, eu tenho que ir. Irmão, eu não penso. Eu tenho certeza que eu sou um profeta da parte do Deus vivo. É tanto que quando você está doente, você vem para mim para eu orar. Quando você quer casar, você vem para mim para eu fazer o casamento. Quando tudo acontece na sua vida, é para mim que você vê. Então eu sou um profeta de Deus. O problema é que você quer usar, abusar, mas você não quer servir. Você usa, mas você não quer ser usado por Deus. Então, amado, quantos irmãos você tem que chegar e exortar? A palavra, levante a sua Bíblia. A palavra que Deus disse a Jonas, sabe o que foi? Fala contra. Ou não foi? Abre a Bíblia, exorta, meu irmão. Taca o pau. Fala contra. Ei, irmão, faltou por quê? Não, porque eu não quis ir. Tu é mais gostoso do que eu, é? Quem está entendendo? Você se acha mais ocupado do que o pastor da igreja? Ali, o pastor Dantas, tem dia que ele está acordado, tem dia que ele está dormindo. Mas sabe o que é? Porque não tem tempo para dormir. Aí vem para o culto, fica ali, de vez em quando eu chamo a atenção dele para ver se ele abre o olho. Ele já está ficando velho. Entendeu? Aí vocês pensam que ele está orando e está assim, ó. Termina o culto, ele fica assim, ó. Tem gente que acha que pode fazer isso com o servo de irmão quando você não vem à igreja. Diga assim, quando eu não vou à igreja, eu afronto Deus e o pastor da igreja. Eu maltrato o reino. Porque o prazer, quem é pai aqui? Quem é mãe? Levanta a mão. Você tem prazer nos filhos? Tem ou não tem? Tem. Mesmo quando eles são chatos, né? Mesmo quando são chatos, desobedientes, né? A gente tem prazer porque a gente ama essas coisinhas, né? A gente ama, a gente se apega. Aí de repente o filho não vem para a casa do pai. Como é que você acha que Deus se sente? Troca Deus por um jogo,
troca Deus por uma novela, troca Deus por uma amizade, por um cinema, por um passeio, troca Deus por uma viagem, troca Deus seja lá por que for. Ainda vem com aquela história, o Deus de lá é o Deus de cá. Você não sabe como há um caminho de bênção quando você sai da sua casa e vem para a casa de Deus. Você não sabe como vem uma unção sobre a tua vida quando você toma a decisão de, rapaz, o que eu vou fazer é a vontade do meu Senhor. Sabia? Há uma unção que vem sobre nós por isso. Hoje eu estava com as pernas tudo doído, irmão. Sério, confesso a vocês, deu 7 horas da noite, eu olhei para mim e disse, rapaz, eu vou, mas as pernas ficam. Eu vou, mas as pernas não querem ir. Eu fiquei lutando comigo mesmo, dentro do quarto, de 7 até 7h20. Entendeu? Lutando, porque o corpo estava exausto. Aí eu disse para mim mesmo, eu digo, mas rapaz, como que eu posso deixar de ir se eu orientei o povo que fosse? Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu quero ser exemplo da fidelidade. Então eu vim. Eu liguei, o pastor Dantas, missionário, tomou um aperreio aqui, faltou o padeiro, faltou não sei o que é que eu faço? Eu digo, meu irmão, vá para o culto. Eu estou indo também. Estou maior imprensado aqui, mas vou do mesmo jeito. Não foi? A gente vem e não importa. O cansaço não importa nada. Irmão, nós temos que ter esse pensamento. Amém? E eu pedi para cada um trazer uma alma para Jesus para concordar. Esqueceram? Não guardaram no coração a palavra? Alguém trouxe? Uma alma? Alguém trouxe uma pessoa para concordar em oração? Você trouxe? Trouxe? Só uma pessoa que trouxe? Você trouxe também? 2? Amém. 2 pessoas trouxeram. O resto? Quem ouviu esse mesmo chamado? Levanta a mão. Quem ouviu quando eu falei? Ouviu? Botou no bolso e esqueceu, foi? Você sabe que hoje, eu não sei o que é que você quer falar para Deus, mas eu vou falar em nome dele. Ele já ouviu. Já ouviu o teu pedido, já ouviu o teu, e vai acontecer. Viu? Entendeu não? Porque a Bíblia diz assim, antes mesmo que vocês orem, eu já ouvi, eu já sei, e eu vou cumprir. Antes da sua oração, o Senhor já está ouvindo, e Ele vai cumprir. Irmão, a gente não perde nada em lembrar do nosso chamado. Amém? Você fica na frente de uma porcaria dessa daqui, quanto tempo durante o dia? Quando você entra no Face, no WhatsApp, você fica lá, fica só o dedinho assim, ó. Sim ou não? Quanto tempo? Você nem sabe. Amanhece e anoitece, você está lá, o dedo parece que é automático. Verdade ou mentira, irmão? O dedo chega e esquenta. Tem gente que só vai dormir quando consegue zerar o negócio. Não é? Você riu é porque é verdade, né? Fica olhando ali os WhatsApp, eu tenho que ver tudinho. Vício desgraçado esse, não é? Aí eu pergunto, quem leu a Bíblia hoje? Não estou falando aqui da hora do culto não, antes. Quanto tempo você passou na leitura da Bíblia? Esse você sabe. Ah, pastor, foi rapidinho que eu estava com pressa. Começou a dar um sono e eu fiquei... Sei o que é isso, quando eu começo a ler a Bíblia dá sono. Eu sei. Existe a unção e um cão, o que é que você prefere? A unção, mas isso é um cão mesmo, que não quer que você leia a Bíblia, quer que você veja o celular, e do celular você não pode sair, horas e horas. Da televisão, você assiste o Schwarzenegger matando todo mundo, o Stallone matando todo mundo, eu sou velho, né?
Você assiste os caras matando todo mundo ali. Não, aí já chegou ao extremo, né? Falar isso aqui, a turma não vai nem saber o que é. Você perde um tempo nessas coisas, você nem faz aquela. Mas quando é para orar, irmão, vai orar misericórdia. Oh Deus, vou nem ajoelhar não, porque o tempo está pouco. Ouve assim mesmo, Deus. Amém. Vai ler a Bíblia. Senhor, meu pastor, e nada, minha. Onde é que eu estava mesmo? Dorme. Isso aqui é melhor do que Lexotan para crente. Pode ter certeza. Se você quer dormir, abra a Bíblia. Na mesma hora você dorme. Deixa ela do teu lado, que você dorme, porque o diabo não quer que você leia. Então, quando você abre a Bíblia, dormiu. Entendeu? Então, amados, o que é que você espera de 2017? Coisa boa ou coisa ruim? Hein? É boa ou ruim que você espera? Coisa boa? Pois então deixa de ser ruim. Ruim para você mesmo. Quem está entendendo? Porque você mesmo procura a tua ruína. Ninguém faz nenhum mal a Deus. Eu vou dizer por quê? Porque ninguém atinge Ele. Ninguém toca nele. Se você não quiser servir, Ele continua sendo Deus. Se a igreja fechar aqui, Ele continua sendo Deus. Você não faz nenhum mal para Ele, você só faz para você mesmo. Então deixe de ser ruim para você, e que agora você entenda, 2016 foi ruim, 2015 não foi legal, 2014 também não, tem uma sequência de anos que não está sendo bom. Por quê? Porque você tem sido ruim para você mesmo. Comece a plantar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a ter compromisso com o Senhor. Comece a fazer coisas de Deus, você vai ver a tua vida sendo abençoada. Amém? Fique de pé. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.